Um bom dia a todos e a todas que estão aqui nos assistindo presencialmente e online. Hoje nós vamos fazer a nossa terceira aula, né? Que a gente nem gosta muito de falar de aula, né? Nosso terceiro diálogo a respeito da autocomposição, né? Só para relembrar, o primeiro fizemos em 30 de maio, onde a gente conversou a respeito do MEDIAR, do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição. No dia 13 de maio, nós esmiuçamos as questões linkadas ao planejamento das mediações e das negociações. E hoje, 27 de junho, nós conversaremos sobre técnicas e métodos de autocomposição. Então, primeiramente, coube a mim apresentar aqui os nossos palestrantes. Eu não posso me auto-apresentar, né? Mas vou apresentar aqui a minha esquerda, o colega, amigo e procurador de justiça Paulo Valério Dalpai Moraes, né? Ele é procurador de justiça civil, coordenador técnico do MEDIAR. Eu vou fazer só uma breve apresentação. Tá? À minha direita, colega e amiga e companheira aqui de MEDIAR, Ivana Kist Rups Ferrazzo. É sempre um desafio, né, falar o nome, assim, Ivana Kist Rups Ferrazzo, né? É a rainha Ivana, boa. Promotora de justiça aqui de Porto Alegre, criminal, secretária executiva do nosso Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição. E o teu nome deve muito pouco ao meu, né? Especialmente quando a gente tem que escrever. Acho que falar até eu já consigo, né? Ricardo Chinesky Rodrigues, acertei? Acertou. Tá. Nosso grande coordenador do Núcleo de Autocomposição, né? Do Ministério Público, nosso querido MEDIAR, secretário-geral do Ministério Público, e que há já muitos anos leva adiante essa missão de trazer para o MEDIAR os nossos casos, de difundir a cultura de autocomposição dentro do Ministério Público gaúcho e nacional. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Voltamos a dizer, isso é um diálogo, né? Podemos, a qualquer momento, parar, conversar, dialogar sobre situações específicas para quem está aqui presencialmente, para quem está online. Tá? A gente está acompanhando aqui o chat para eventual pergunta. Então, vamos começar. Bom, passando então aqui para o nosso slide. Então, hoje a gente vai esmiuçar e conversar bastante sobre as questões técnicas, assim, das nossas negociações. Aquilo que a gente está ali trabalhando no dia a dia e, por vezes, assim, surge aquela dúvida específica. Como é que eu devo conversar com determinada pessoa? Como é que eu devo chamar determinada pessoa ou instituição para fazer parte da nossa negociação? De que forma a gente se relaciona por telefone, por WhatsApp, por e-mail, por ofício, por notificação? Não. Então, claro, nós somos assim quase que avessos ao ofício e à notificação, mas de que forma a gente faz isso, né? Depois, bom, conseguimos um resultado, como é que vamos otimizar a implementação daquele resultado? Então, essa é a nossa ideia, assim, como continuidade, então, principalmente do nosso diálogo anterior, a partir do planejamento. Então, nós focamos ali no planejamento, né? Focamos no planejamento as questões objetivas, né? Só para relembrar, as questões subjetivas. O planejamento nós conversamos sobre os personagens da autocomposição, os subsídios que nós devamos levar para dentro da autocomposição para a gente resolver problemas,
de que forma, no aspecto subjetivo, nós devemos nos relacionar com estes personagens e para a implementação, então, de um resultado. Tá? Então, aqui, falando brevemente, eu acho que só, porque essas primeiras partes nós, de alguma forma, já conversamos nos diálogos anteriores, né? Os métodos ali de autocomposição, então, de resolução de conflito, adversarial, que basicamente é um método ali tradicional, né, dentro de um processo, uma parte litigando contra outra, né, então um terceiro imparcial ali para resolver, é o exemplo que a gente estava falando das laranjas, né, então essa adversarial também digamos, prevista constitucionalmente, e a não adversarial, que também passou a ser um princípio ali fundamental da nossa Constituição, porque vem como uma forma de resolução de conflitos, principalmente a partir da reforma do judiciário, onde se previu constitucionalmente a duração razoável do processo, o método pacífico de resolução de conflitos, a cooperação entre os povos ali é também um princípio fundamental previsto na nossa Constituição. Então, a partir daí se desenvolveu então toda o arcabouço constitucional e depois e legal em relação à forma não adversarial da gente trabalhar e tratar os nossos problemas. Tá? Então, aqui só as formas ali de resolução de conflitos. Não sei se vale a pena a gente discorrer, né, ali. Não, só queria fazer uma questão rápida. As pessoas sempre falam assim, não, a Constituição Federal traz o princípio do acesso à justiça. E sempre esse princípio do acesso à justiça é considerado assim como acesso aos mecanismos ordinários adversariais. Então, só queria fazer, então, essa colocação. Hoje, o que se entende por acesso à justiça é acesso à ordem jurídica justa, tá? E não acesso ao poder judiciário. Então, hoje, acesso à ordem jurídica justa, que abrange também os métodos autocompositivos, tá? Só essa na colocação. Perfeito. Então, acho que podemos passar aqui, né? Já foi visto. Também aqui já conversamos bastante sobre o conceito de negociação. Aí vem, sim, também uma retomada. Então, a negociação como matéria-prima da autocomposição, porque nós, de alguma forma, mesmo que nós colocamos aqui que a nossa forma de fazer a autocomposição ela é extremamente híbrida. Nós nos valemos de todos os cenários ali possíveis dentro de uma autocomposição, desde, como a gente colocou, de uma prática restaurativa, porque de alguma forma nós temos que, por vezes, restaurar ânimos, restaurar relações, zerar problemas entre as pessoas para conseguirmos evoluir na questão da autocomposição, estabelecer o melhor cenário de uma mediação, de uma conciliação, e note-se aqui, mediação e conciliação, sempre um, ou dois, ou três, figurando assim como um terceiro, claro, um terceiro inserido ali no cenário, mas um terceiro que está ajudando, né, facilitando que todos os envolvidos cheguem a denominadores comuns ali da autocomposição. Então, não é aquele terceiro que não pode falar, que não pode fazer nada, que não pode se comunicar. Não, ele está ouvindo, ele tá dentro de um cenário, muito embora de mediação e de conciliação, os envolvidos estão negociando. Então, ele está dentro de um cenário ali, ele está vendo o argumento do envolvido A, ele está vendo um argumento do envolvido B, ou do C, ou do D, e daqui a pouco ele consegue, ele por estar mais distante emocionalmente do caso, ele, a partir dos encaminhamentos dos envolvidos, ele consegue ter
uma ótima proposta para tentar solucionar o problema, né, que está ali dentro de um método autocompositivo. Então, nós usamos muito esta forma de mediação, de conciliação propositiva, né? Nós auxiliamos muito as pessoas, os envolvidos, e sempre na forma de perguntas. Isso é muito importante, né, Paulo Valério? Aí vem uma primeira técnica. A Ivana adora falar essa parte. Vem uma primeira técnica. A gente está vendo, né, para onde está indo ali determinada autocomposição. Então a gente sabe, bom, está aqui, esse aqui é o ovo de Colombo, aqui que a gente vai conseguir um resultado. Como é que nós vamos inserir isso? Na forma de perguntas, né? Então, só estou fazendo uma propaganda que depois nós vamos conversar mais a respeito disso, né? Então, assim, os círculos de justiça restaurativa é muito importante. Nós trabalhamos sempre que possível em círculos. Por mais que a gente esteja fazendo mediação, conciliação, negociação, a gente sempre tenta fazer em círculos, né? Um exemplo, ali a gente usa muito o nosso auditório, o Kiffner, que é propício para isso. Nós colocamos cadeiras todas em círculo ali, assim, independentemente da forma com que nós estamos trabalhando. Por vezes, mais assim, uma forma de diálogo, de escuta, mas sempre em círculo. Isso facilita muito a nossa visão e de todos, né? Todos conseguem se olhar, todos conseguem se ver, e isso é muito importante. Constelações familiares, o Paulo Valério já participou também de uma constelação familiar, mas aqui nós não utilizamos muito, porque é muito específico, né? E a capacitação é muito específica para aquele determinada situação. O Poder Judiciário usa bastante, né, essa questão da constelação familiar. Bom, e outros métodos autocompositivos, principalmente a escuta, que também nós vamos conversar depois. Eu acho que o nosso trabalho, assim, principal é escutar, escutar, escutar e escutar, né? Nós temos que exercitar a escuta. Eu acho que é um dos nossos graves defeitos como operadores do direito, e nós também chegamos a essa conclusão, né, Ivana e Paulo Valério, é a questão da escuta. A gente não escuta as pessoas, a gente não deixa as pessoas falarem, né? As pessoas falam um pouquinho, a gente interrompe e já quer dar a solução daquilo que a gente acha certo para a pessoa, mas a gente não ouviu ainda integralmente a pessoa para a gente conseguir dar uma solução. E nem sempre essa solução que a gente dá já de bate-pronto, ela é ideal. Por vezes ela até agrava a situação ali que nós estamos trabalhando. Também aqui uma diferenciação ali, negociação distributiva competitiva e negociação colaborativa. Só para frisar, nós aqui, a nossa filosofia é a negociação colaborativa, não aquela competitiva. A competitiva, a pessoa entra querendo assim o sangue da outra pessoa, né? É aquela assim, aquele método de assim, que o que eu ganhar, eu ganhei, azar o do outro. Eu estou entrando para ganhar. E o outro, eu quero que ele perca. Essa é aquela negociação competitiva que a gente sabe que não vai levar a lugar algum, tá? Eu posso resolver parcialmente uma questão ali para um lado, né, envolvido, ou para um ou dois envolvidos, mas eu vou deixar alguém desguarnecido nessa autocomposição, diferentemente da colaborativa. A colaborativa, a gente procura atingir a todos os envolvidos de forma positiva. Por quê? Porque ele sai de lá melhor, ele sai de lá satisfeito, né? E isso é muito importante, a satisfação dos nossos clientes, né? Dos envolvidos, mesmo dos colegas, promotores de justiça, procuradores de justiça, servidores, em relação ao que a gente viu ali. Em relação a instituições externas, né, todos têm que sair de alguma forma satisfeitos com aquele diálogo ali que nós entabulamos. Então, por isso que a nossa filosofia e que a gente coloca é colaborativa.
Muitas vezes, por que veio a Câmara de Vereadores aqui negociar conosco? Né? Nunca negociei com a Câmara de Vereadores. Veio porque o resultado da nossa autocomposição vai refletir lá. E se nós, de forma colaborativa, não chamarmos os vereadores para compor esse time, né, de autocomposição, lá adiante vai ser ele que vai colocar algum empecilho em tudo que a gente combinou aqui. Então, essa é a forma que nós entendemos mais correta de trabalhar. A gente sabe, principalmente no ambiente privado, que a negociação competitiva, ela é muito, ela vige, né? Ela é muito difundida, né? Por vezes, até algumas instituições públicas se utilizam, e a gente sabe, né? A gente está ali trabalhando e a gente sabe que determinadas instituições públicas aqui se utilizam de uma negociação bem competitiva. Então, nós já entramos nessa autocomposição sabendo disso. E, de alguma forma, tentamos migrar para colaborativo. Na verdade, essa negociação competitiva, o ganha-perde, é o senso comum. Quando a gente pensa em negociação, automaticamente a gente lembra disso. Estou entrando numa negociação para ganhar, para conseguir um menor preço ou para vender pelo melhor preço, né? Aqui não é isso que a gente busca, é justamente desfazer essa ideia senso comum. É aquela negociação em que a gente consegue chegar aos verdadeiros interesses das pessoas, o para que elas querem aquilo que querem, por quê, conseguir compreender as razões para que a gente chegue na melhor solução. A gente fala sempre, quando estuda a negociação de Harvard, também em aumentar o bolo, conseguir compreender amplamente qual é o problema e qual é a questão, para que a gente possa, então, da melhor forma, chegar às soluções. Então, assim, a gente tenta desfazer essa ideia de senso comum. Aqui é colaborativo. E, de fato, a gente chega aos melhores resultados quando a gente consegue compreender todos os nossos interlocutores, o que eles realmente querem, e também fazê-los compreender os nossos interesses, os interesses opostos, né? Somos todos seres humanos negociando para chegarmos sempre ao melhor resultado. Perfeito. Então, também retomando fases da negociação, planejamento, que nós conversamos no anterior diálogo, contato, objetivação da negociação, conclusão e formalização, e a implementação. Então, planejamento nós, de alguma forma, eu acho que conseguimos debater bem na aula passada. O contato é muito importante, porque vai desde bom, veio aqui algo que a gente precisa negociar, né? Veio através de um terceiro, veio através do Ministério Público, veio através de uma investigação. Nossa, a gente está ali numa investigação e sentiu, olha, isso aqui eu tenho que resolver através de uma negociação, porque se eu levar ao Poder Judiciário eu não vou ter uma resposta. Como é que eu vou fazer o contato? A gente não pode ter receio de fazer o contato. A gente tem que fazer o contato de uma forma bem transparente, se possível, pessoalmente. Por quê? Porque isso demonstra que a gente está empreendendo numa autocomposição séria, explicando onde é que a gente quer chegar, explicando a forma com que a gente trabalha, para fins de verificar a aceitação das pessoas em participarem dessa autocomposição. Então, esse contato, ele é muito importante. Diferentemente, por exemplo, vou fazer uma negociação, vou mandar um ofício, ou vou notificar a pessoa ali para comparecer, para ver se ela tem interesse em fazer tratativas. Então, vejam a diferença. Uma primeira possibilidade, eu vou lá, vou ligar para o interlocutor, vou me identificar, olha, tudo bom, sou Ricardo, sou promotor de justiça aqui, coordenador do núcleo. Nós estamos, veio uma demanda para nós, vou dar um exemplo aqui, do transporte coletivo, e a gente gostaria de estabelecer uma tratativa, uma conversa preliminar, só para a gente explicar assim, que nós queremos empreender, né, na tentativa de solução deste problema, e gostaríamos de ter uma conversa preliminar com o senhor, né, digamos, os empresários do transporte coletivo, ou o prefeito,
né? O senhor tem interesse, a gente sabe que é um problema grave, e se a gente não conseguir chegar a alguns denominadores comuns, isso pode ocasionar um problema ainda maior, até uma paralisação do serviço. Bom, tenho esse contato. Segundo contato, segunda possibilidade, prefeito ou empresário, vou mandar uma notificação. Notifico o senhor fulano de tal a comparecer na data tal no Ministério Público ou numa reunião online para tratar do transporte coletivo. Bom, qual dos dois a gente acha que vai ter maior adesão a um diálogo conosco, Ministério Público, né? Então, esse contato, o primeiro contato é muito importante. Porque a pessoa já entra num ambiente de conciliação, de autocomposição, de negociação, confiando na instituição que fez o contato. Por quê? Porque se mostrou extremamente receptiva, colaborativa, entrando em contato com os envolvidos, né? A objetivação da negociação também é uma das fases ali, depois do contato, feito o planejamento, iniciando as tratativas, nós, de alguma forma, conseguimos objetivar, né, ali, através desse contato, os pontos que nós vamos trabalhar na negociação. E isso é algo também muito importante, porque traz segurança para a autocomposição, porque as pessoas já também vão ver, olha, o Ministério Público está preparado realmente para fazer essa negociação, porque, inclusive, estabeleceu pontos que são fundamentais aí para a gente resolver o problema. Então as pessoas já vão trabalhando, inclusive mentalmente, os pontos lá adiante estabelecidos, quer através do planejamento, quer através daquele... Porque às vezes o planejamento, como a Ivana coloca, ele é extremamente flexível, né? Então nós vamos estabelecendo os pontos de negociação, por vezes surgem novos pontos, e esses pontos são de extrema importância, porque traz segurança e objetividade à negociação. E a conclusão e formalização é o que a gente coloca ali. A gente sempre gosta de colocar no papel, né? No papel hoje, mesmo que seja online, assinaturas virtuais e tal, que nós chegamos a denominadores comuns. E não precisa ser um acordo, um TAC, um termo de autocomposição, por vezes é um termo de audiência. Pessoas não querem, daqui a pouco não quero fazer um TAC. Não, tudo bem, vamos fazer um termo de audiência, um termo de conciliação, um protocolo de intenções, um protocolo de entendimentos, né? Mas vamos colocar no papel ali o que a gente chegou a um consenso, porque também isso traz maior segurança jurídica para tudo que se trabalhou. E hoje o nosso Código de Processo Civil, ele estabelece os títulos extrajudiciais, né? Então coloca uma série de títulos e lá no final, e outras formas de consenso, outras formas de resolução pacífica dos problemas e dos conflitos. Então, um termo de audiência contendo os consensos é uma outra forma, está previsto lá no Código de Processo Civil. Então, isso que a gente tem que ter presente hoje, nós temos que ser assim, o mais flexível possível, porque todo consenso que nós reduzirmos num termo de audiência está valendo, é um título, tem a mesma eficácia que um termo de ajustamento de conduta. Então, é isso que nós temos que ter presente. E depois a fase da implementação. Tá? Aqui, ó. Interromper, só essa parte aqui que o Ricardo está falando, aliás, estou encantado, não é? Nossa, está excelente toda a fala, não é? Não sei nem o que dizer, fico encantado com meus colegas aqui. Esses dias eu assisti uma palestra da nossa colega Melissa, que ela trouxe um estudo que fala da importância no ambiente de trabalho, a gente ter um amigo ou uma amiga que seja, tá? Aquilo se torna para ti um ponto de engajamento, de produtividade, de satisfação incrível. Eu tenho 2. Tá?
Então, eu sou muito agraciado, sempre gosto de dizer isso para eles, porque a gente se sente feliz. Um amigo que seja, que é um projeto que eu sonho um dia, né, a gente poder trazer isso para as instituições, né, como é importante. E eu fico encantado quando eles falam, é impressionante. Mas só para fazer esse parênteses, aqui na questão da formalização, o Ricardo falou muito bem, nem que seja um protocolo de intenções, né? E casualmente nós tivemos um exemplo, eu digo até de uma forma arrogante, olha, a gente já viu tanta coisa nesse mediar, né? Nós fizemos um caso concreto, ainda está bem complexo, que houve um protocolo de intenções, né? E ele foi fundamental, porque no meio das negociações as coisas ficaram difíceis. Uns dos interlocutores quiseram, assim, meio que bem voltar atrás, sentiram em dúvida, mas tinha um protocolo de intenções. Aí nós chamamos, olha, vocês já assinaram um protocolo de intenções, isso que está sendo dito não está lá, como vocês disseram no protocolo de intenções. E aí, então, né, também é uma segurança. Né? Então, não, a coisa mínima. Não, o mínimo é o necessário, o suficiente para te dar garantia para tu evoluires na negociação. Isso é uma questão. Outra questão, o que se descobriu na neurociência? Isso é um estudo, um grande livro, que se chama A Verdadeira História da Desonestidade, né, do Dan Ariely. É um livro que todo mundo deveria ler, ele não é muito grosso, é um baita de um estudo, onde ele identifica ali uma série de perfis, e principalmente o perfil de alguns negociadores muito desonestos. Então, para esses e você vai enfrentá-los, e você vai sentir a desonestidade, mas aí que está, uma grande técnica, que depois a gente vai conversar aqui, não julgar ninguém. Não julgar. Não julga. Porque você tem que ter foco em como você vai, né, lidar, tratar aquela situação de uma pessoa desonesta. Você está vendo que ela é desonesta. Tem técnica. Tá? E uma dessas técnicas é fazer ele assinar algum papel. Tá? Fazer ele assinar algum papel. E aí a neurociência do Dan Ariely traz alguns estudos confirmando que quando você faz uma pessoa desonesta assinar um papel, a sua chance de ele voltar atrás fica diminuída assim imensamente. Né? Imensamente. Então, sentiu isso, pessoa desonesta? Procura fazer ele assinar alguma coisa logo ali. Né? Se não o desonesto, o evitador. Eu tive um caso concreto em que eu sabia que a pessoa é evitadora, ela não gosta de estar ali, ela não quer estar ali, ela não gosta dessas coisas de acordo. Então, para esse tipo, já tem que levar um troço pronto, por incrível que pareça. Tu não pode querer construir com esse. Não, tá. Eu tive uma situação dessas, e eu me lembrava dessa lição, e até uma situação pessoal, e eu me lembrava assim, essa pessoa é uma evitadora, né? Vou ter que chegar com o negócio pronto. Aí começamos a conversar, e não é? E aí ela deu a dica. Ela disse assim, não, assim tudo bem. Até se tivesse uma coisa pronta, assim, tá aqui. E ela ficou assim, não, tá aqui. Mas, então, é só assinar. Aí não tinha saída, né? E aí assinou. Né? Até o meu irmão na época, nossa, como é que tu conseguisse isso? Consegui estudando o perfil da pessoa. Né? E dei a cartada, não é? Na hora. Então é fundamental analisar o perfil das pessoas. Isso a gente estuda nas técnicas de negociação. Isso, então, Paulo, a gente falou bastante na aula anterior, né, na nossa conversa anterior, sobre o planejamento, a gente buscar compreender quem é o nosso interlocutor, claro, quando a gente pode fazer isso previamente, né? Mas essa análise subjetiva, por exemplo, se é alguém conhecido na comunidade, de como se porta, como já se portou antes, é muito importante. Mas é algo que vai se construindo, inclusive, no decorrer de uma negociação. Então, a gente precisa sempre estar muito atento
a esses perfis, né, e fazer essa análise subjetiva que faz parte do planejamento e do manejo de uma negociação mesmo. E essa questão também de já ir colocando no papel alguns consensos é muito importante. Isso que o Paulo Valério colocou, olha, é muito comum, né? As pessoas, tá, a gente faz uma reunião, tudo certo e tal, papapá. E aí, no dia seguinte, parece que aquilo que foi feito anteriormente não existiu. Então a gente começa assim, não me comprometi com nada e não sei o quê, porque são aquelas pessoas que querem empurrar com a barriga o problema, né? Então a gente faz uma reunião, chega bem, faz a reunião, tá? No dia seguinte, eu interpretei de uma forma diferente, tal, não, acho que não é assim. Aí tem que fazer uma nova reunião para retomar tudo do zero, né? E é por isso que a gente costuma fazer atas de todas as sessões, ainda que elas digam apenas os encaminhamentos e os consensos. E muitas vezes a gente retoma ao final da sessão e isso, então, é isso que nós combinamos aqui, isso aqui está consensuado, serão esses os encaminhamentos, X, Y, Z, e depois isso vai para uma ata, para que fique, pelo menos, sacramentado na ata aquilo que se chegou naquele dia, né? Outra coisinha, um detalhezinho importante que eu já vivi, infelizmente, com grandes agentes públicos, né, como, digamos assim, interlocutores, né? Esse momento da conclusão e formalização do acordo é um momento muito importante, porque a gente já está meio cansado da negociação e vê aquele momento ali como a linha de chegada. Então, há, assim, um certo conteúdo de a pessoa meio que relaxar, assim, não, agora foi. Não, essa hora de clausular tem que abrir os olhos. Porque essa hora, quando o interlocutor é competitivo e desonesto, ele vai tentar, não é te driblar, que tu estás meio desatento. Isso aconteceu comigo. E eu percebi. E foi, não posso contar a história, que é uma história sigilosa, mas envolveu agentes públicos, eles que fizeram isso, né? Foi uma coisa assim afrontosa, né? E graças a Deus eu senti na hora que vinha alguma coisa e eu solicitei que no caso era até um servidor do Poder Judiciário que redigia, eu solicitei que ele me desse o lugar e eu assumi a escrita. E aí todo mundo vai continuar conversando, e eu sozinho ali, e eu incluí uma cláusula que garantia, tá, que aquele acordo só seria válido depois de passar pelos nossos técnicos do Ministério Público e depois da homologação judicial. E coloquei, primeiro vai ter que passar pelos técnicos do Ministério Público, tá? E coloquei ali, né, no meio, tá? Dito e feito. Tá? Depois, no dia seguinte, aquele acordo que era, na realidade, uma minuta de acordo, foi publicizado pelos meios de comunicação de massa como tendo sido feito um acordo, que não era um acordo, era uma minuta de acordo. Tá? E aí tinha aquela cláusula lá para comprovar isso. Né? Então, esse momento aqui, ó, é bem tão importante como os demais. Não dá para vacilar. É isso, e assim, até um exemplo, estava falando do vereador Mauro Zacher lá no início, né? Nesse caso dele, foi isso, a gente era uma articulação extremamente complexa. Vocês imaginam, eram 207 instituições de educação infantil e 110 de assistência social. Olha o que estava envolvido, né, nessa articulação. Isso representava em torno de 15 milhões de reais mês de repasse, né? Eram valores altos. E então a gente teve que tomar todos os cuidados possíveis em toda reunião. Então se fazia uma ata de encaminhamento para a gente, só depois de validada, fazia a segunda reunião. Foram 6 reuniões, foram quase 30 horas de sessão de mediação. Muito complexo. E graças às nossas atas, a gente demonstrava para aqueles que queriam voltar atrás
olha, está aqui, está tudo assinado, está consensualizado, isso aqui são, já, se não concretizado, servem como protocolo de intenções, né? Até para demonstrar boa fé e a má fé de quem está envolvido, e por vezes a gente tem que falar desta forma. Ali vem um microfone. Essas atas, esses protocolos de intenções, eles servem para, digamos, coagir os participantes da negociação a continuarem num determinado sentido? Eles servem como uma forma de título executivo? O protocolo de intenção, dependendo do seu conteúdo, ele já é, sim, um título, porque se tem uma situação concreta ali, ele já tem algum consenso, mas ele serve muito mais para ser, digamos assim, as regras gerais da autocomposição. E não no sentido de coagir, mas sim no sentido de dar transparência total ao que vem sendo discutido e como uma forma de proteção de todas as instituições e pessoas envolvidas que estão participando daquela negociação, justamente para quem eventualmente esteja de má fé ou aquele negociador competitivo não utilize a autocomposição para empurrar com a barriga, porque senão se torna aquelas negociações intermináveis. Decide uma coisa num dia, no outro dia já volta atrás, aí no terceiro dia já decide o que decidiu no primeiro e depois volta atrás. Não, o protocolo de tensão serve para isso. Até para demonstrar se eventualmente, se tiver que ir para o adversarial, né, se coloca então tudo que foi feito naquela autocomposição, todas as tentativas, e aí se consegue qualificar, inclusive, uma ação judicial a respeito de tudo que foi trabalhado, que foi tentado, e demonstrar quem agiu de forma de boa fé e quem está agindo de má fé, né, nesse sentido. Seguindo aqui o nosso roteiro, então a implementação, né? Então o Paulo Valério coloca muito bem, né, a necessidade de ter total atenção ali na formalização. Isso é muito importante. Isso é muito importante, e se possível, que seja numa sessão onde todos estejam presentes, para todo mundo ir colocando junto as cláusulas e fechar em conjunto as cláusulas. A gente sabe que por vezes isso não é possível, aí fica uma instituição designada para fazer a minuta do acordo, para depois apresentar. Mas, neste caso, a sugestão é que todos os consensos sejam colocados em ata, muito embora dê trabalho e se torne redundante, que depois vai constar no acordo, mas já façam um pré-acordo dentro da ata da reunião, para depois ser colocado na minuta do acordo. Até para dizer, mas como é que surgiu isso aqui no acordo, se a gente combinou aquilo ali? Não, na ata a gente, olha aqui, ó, a gente leu a ata, está aprovada, a gente combinou que ia ser implementado em tantos dias aquela obrigação. Então isso é muito importante, esse cuidado na formalização ali do acordo, do termo de audiência, do protocolo de intenções, seja lá o que for feito. Então esse cuidado. E também que a gente coloca o seguinte, formalizamos o acordo, formalizamos o consenso, formalizamos o termo de audiência. Resolvida a questão? Não. Aí vem o mais difícil, por vezes, que é a implementação. E olha, e dependendo da negociação complexa que é, a implementação ela se torna algo assim, por vezes até mais difícil do que as tratativas e a formalização. Às vezes a implementação ela é muito complexa e necessita um cuidado todo especial, um acompanhamento. Olha o nosso exemplo lá do saneamento básico de Uruguaiana. Nós formalizamos um acordo, um grande acordo, envolvendo saneamento básico, esgoto sanitário, distribuição de água, e ficamos quase que um ano
fazendo reuniões de implementação do acordo. Por quê? Porque a implementação, a gente prevê ali várias questões no acordo, mas no momento de implementar, surgem situações, e normalmente surgem situações que a gente nos coloca em dúvida, não sabe como vai implementar, como é que vamos fazer. Então, essa necessidade do acompanhamento da implementação é muito importante. É muito importante. Até, por exemplo, amanhã nós temos uma grande reunião de implementação. Nós formalizamos o acordo, fizemos um termo de mediação dentro de um PROA da Procuradoria-Geral do Estado, ali nós, Ministério Público, como mediador, e amanhã temos reunião, a terceira reunião de implementação de acordo. A ponte lá sobre o Rio Passo Fundo, que ia deixar ilhado o norte do estado com Santa Catarina. Né? Fizemos um termo de mediação de restauração da ponte, de restauração de uma variante em função das cheias. A ponte vai ser inaugurada agora, reinaugurada essa semana, 30 de junho. Ela conclui a obra, e aí com a conclusão da obra surgiu uma dúvida de implementação de uma situação de sinalização em função de eventual cheia. Olha só os detalhes. Então, amanhã vamos fazer uma reunião especificamente para definir as formas digamos assim, de fechamento da ponte em eventual cheia futura incerta. Então, é um exemplo. Então, temos que estar abertos, né, à implementação. Fechou o acordo, formalizou o acordo, estar sempre aberto à implementação do acordo, porque senão vira, e como muitas vezes acontece, acordos descumpridos, execução do acordo, aí é mais um processo judicial, então se coloca mais custo, tanto de recursos humanos quanto financeiros, em um acordo não cumprido, então temos que ter muito cuidado com a implementação. Eu acho que aqui o planejamento nós já então esmiuçamos bem na aula passada e conversamos agora também. Agora, eu acho que essa questão aqui é muito importante, né? Eu acho que essa coleta de dados, informações, argumentos de apoio, aí começa a entrar especificamente nas técnicas próprias, assim, técnicas bem específicas ali no momento da tratativa. Então, isso é de extrema importância. Quando a gente entra numa tratativa, a gente, por vezes, assim, até pela complexidade, a gente sempre tenta verificar assim, a possibilidade da gente ter um dado técnico fidedigno, né, um laudo, uma pesquisa, um perito e tal. Nós aqui no Mediar, a gente está sempre vasculhando, né, a internet, sempre vasculhando imprensa. Veio, por exemplo, um acordo de não persecução civil ali para a gente fazer a tratativa. Mas como é que foi a imprensa? Como é que a imprensa se portou lá 5 anos atrás, quando aconteceu o fato? Então, a gente sempre vasculha toda essa situação para nos auxiliar no momento da tratativa. Porque, às vezes, vem algo tão... não, vamos fazer o acordo, eu ofereço tanto. A gente tem, mas para aí... Essa situação aqui que nós estamos trabalhando, lá na época, olha aqui, gerou uma notícia que deu um clamor social esse fato. Ele não é bem assim, a gente não pode resolver apenas desta forma. De alguma forma, a sociedade sofreu, repercutiu. Então a gente tem que se munir de várias informações lá da época do fato, conversar com pessoas, com colegas que trabalharam, porque nós sabemos que nós temos uma rotatividade muito grande, né, em promotorias, em comarcas e tal. Conversar com colegas que de alguma forma participaram ali daquele fato, né, quer na investigação, quer apenas ouvindo ou morando na cidade, né? Assim, nós estamos usando agora o nosso colega, o Zac Alan, ele foi promovido para Pelotas, né? E nós estamos com uma interlocução em Rio Grande. Nós pedimos para ele ficar conosco nessa interlocução de Rio Grande,
porque é o colega que vai nos dar todo um apoio, além, claro, jurídico, que ele é muito bom, excelente, mas vai nos dar todo um apoio histórico do que ocorreu lá para a nossa tomada de decisão. Ele vai nos dar opiniões assim extremamente qualificadas para a gente levar adiante essas tratativas. Então é muito importante conversar, principalmente aqueles fatos que nós não sabemos, conversar o que aconteceu, né? De que forma aconteceu aquela questão ali para qualificar a nossa tratativa. Outra coisa, assim, prova social ali, acordos semelhantes já fechados, clamor social, filosofia, valores da região, né? Certa feita nós estávamos trabalhando em uma cidade que tem uma questão muito forte do patrimônio histórico, né? A comunidade abraça muito a questão do patrimônio histórico e tal. Então nós já levamos o direcionamento, tentamos levar naquele momento o direcionamento de eventual acordo para algo ligado ao patrimônio histórico. Porque certamente, uma vez fechado um acordo, mesmo que tenha gerado um clamor aquele fato, a população vai saber, pô, mas está vindo, a consequência deste acordo vai redundar num ganho ao patrimônio histórico da cidade. Então, a gente começa a ter apoio da população para o acordo. Apoio da população, isso é muito importante. Aquele caso que a gente sempre cita de Horizontina, né? A questão da implementação do plano de carreira, do plano de carreira dos municipários. Era uma cidade dividida, uma cidade que era, digamos assim, não entendia como positivo o aumento, né, estabelecido no plano de carreira, a forma aos servidores públicos municipais. Era uma cidade que, olha, são servidores públicos municipais, não precisam mais de aumento, né? E os trabalhadores privados que estão aqui alijados, estão toda aquela narrativa que nós, aqui, servidores públicos, estamos acostumados a ouvir, né? Nós tínhamos lá no microcosmos de Horizontina essa situação. Então nós, de alguma forma, entendemos, resgatamos notícias anteriores, resgatamos pessoas, inclusive vereadores, que participaram de ações populares contra essa legislação. Procuramos saber onde é que estava o problema, mas por que não implementar se foi uma lei sancionada, né? Passou pela Câmara de Vereadores. Então, entendemos a história, entendemos a filosofia, né, do município, município altamente próspero, entendemos tudo e de alguma forma tentamos colocar então os nossos objetivos de tratativa de acordo com aquela filosofia. Resultado, foi extremamente bem aceito, os vereadores, quando precisaram se pronunciar, tudo foi por unanimidade, porque debatemos, customizamos aquela tratativa para a filosofia, para o clamor social que nós investigamos lá atrás naquele município. Vejam só, mais uma coisa, a importância disso aqui. Porque, veja, nós ainda estamos no planejamento, nós não entramos ainda no contato. Tá? A semana passada, nós usamos essa técnica. Né? Foi feita uma proposta de acordo ao Ministério Público, e o que nós perguntamos para o colega, qual é o clamor social? Né? Olha, isso não é terrível, corrupção terrível, tal, não. Né? Então, e aí, fomos para o acordo? Não, não fomos para o acordo. Então, foi decisivo, o clamor social também, né? Eram casos graves, né? Foi o que nos animou a chegarmos à conclusão no planejamento de que não era caso de acordo. Né? Então, isso vale tanto para ir para o acordo, como vale para não ir para o acordo. Né? Também a questão do interlocutor, né? Isso é muito importante, a gente fazer análise do interlocutor, se é um interlocutor colaborativo, se é um interlocutor extremamente agressivo,
né? Tentar, de alguma forma, conversar com pessoas que, se nós não conhecemos o interlocutor, pessoas que conhecem o interlocutor, até para sabermos as características e de que forma a gente vai entrar nesta conversa. Verificar o que torna atrativo essa conversa com o interlocutor, no ponto de vista dele, né? Esse exercício de empatia, uma outra técnica. A gente não pode, e a gente comete muitos erros desta forma. Nós entramos numa tratativa sob a nossa perspectiva. Tá? Entramos, eu acho que isso é o certo, então vou entrar dessa forma na tratativa. Olha, são tratativas que, na grande maioria dos casos, tendem a não evoluir. Por quê? Porque nós não nos preocupamos em verificar as necessidades e as características dos interlocutores. Toma tempo, toma um pouco de tempo, mas todo o tempo que nós, entre aspas, gastamos nesse tipo de investigação, nós ganhamos lá ali na frente. Porque se nós já entramos sabendo das características do interlocutor, de que forma o interlocutor se sente mais à vontade numa tratativa, nós ganhamos tempo, autonomia de voo para objetivar de forma mais célere as nossas negociações. Então, isso nós temos que ter muito, muito presentes, né? Até teve uma tratativa que se verificou que o interlocutor gostava muito de animais, né, de gatos, né, então, não sei se está aqui assistindo, o Claudinho Stivalé, assim, que é integrante do Mediar e participou conosco daquela tratativa, inseria, quando a coisa estava mais tensa, ali, uma tratativa mais tensa, mais dura, né, inseria alguma coisa nesse sentido. E aí se dá uma respirada, o interlocutor verifica que aquele assunto é um assunto que lhe causa bem-estar, dá uma respirada, tira aquela ansiedade, aquele cortisol, né, Paulo Valério. Então, e retoma as tratativas, né, tirando aquela parte, de alguma forma, que está causando mal-estar. Então, isso é muito importante a gente ter este conhecimento. Mais alguma questão? Acho que é isso, não. Definição dos alvos, né? Pode tocar aqui, só vou tomar uma... Tá, joia. Aqui é mais um dos passos, não é, do planejamento, né? Passos bem importantes e uma pergunta que os colegas geralmente fazem. Mas é bom você dar o primeiro lance, ou seja, você fazer a primeira proposta, né? Então, de negociação não é uma questão de certo ou errado, né? Mas, particularmente nós aqui, né, entendemos que é melhor não dar. Né? Por quê? Porque o Ricardo já disse, nós somos escutadores. Tá? E quanto mais nós escutarmos, mais informações nós teremos para trabalhar, né, algo que se chama a memória operacional ou memória de trabalho, que é quando você não decidiu ainda e você fica ponderando aqueles vários argumentos e dados que te colocaram. Né? Agora, se você já se antecipa, né, você não pegou nenhuma informação e, pelo contrário, você está dando informação. Né? Então, não nos parece assim muito adequado. Tá? Então, definição de alvos específicos, você tem que saber onde é que você quer chegar, né? Você tem que estabelecer, por exemplo, os seus alvos de resistência. Então, caso lá que várias pessoas da comunidade colocaram quiosques em cima de uma praça. Eu ouvi isso. Bom, não pode quiosques privados em cima de uma praça pública. Quer dizer, isso é um alvo de resistência. Não poderemos transigir em relação a isso. Não, tudo bem, vamos fazer um acordo, vocês ficam lá mais um ano. Olha, não tem como transigir. E a grande questão da MASA. Tá? A grande
questão da MASA. Então, aqui a gente pode ver assim mais amplamente, né, como é que a gente implementa a âncora, que a gente chama, que é o primeiro lance, né, ou não, dar ou não dar. Né? Então, ali está o exemplo que eu acabei de referir. Claro, claro. A questão da ancoragem, né? Me lembrei, assim, inclusive um fato meu, tá? Um fato meu. Estávamos fazendo uma negociação, de alguma forma fizemos ali um planejamento, estabelecemos os cenários, até onde a gente iria, né? Então fizemos, olha, podemos fazer o acordo desde que, né? A gente tem um, digamos, ressarcimento do dano, recuperação de determinada área e tal, a gente foi indo, e aí entramos na negociação, e de alguma forma eu me distraí na negociação e já ancorei, isso que o Paulo Valério está falando, já ancorei uma proposta. Um dos envolvidos lá, o advogado, fez uma pergunta, né? Estou eu e o colega como negociadores, e eu ancorei a proposta, só que eu ancorei uma proposta que era o nosso limite. Digamos, eu já fiz a proposta que aquela ali, olha, era o mínimo, né? Era menos do que isso a gente não faz. Né? Analisei e tal. Então, e ali a gente encontrou um ponto de resistência dentro de uma proposta âncora mínima que eu tinha feito. Aí vem uma outra técnica. Pedimos 5 minutos para análise interna para a gente voltar para a reunião. Tá? Então, aí foram dados 5 minutos. Aí eu conversei com um colega, falei, não, colega, então assim, ó, já que a gente ancorou, tornamos mais difícil a nossa negociação, mas vamos até o fim na nossa âncora. Né? Ponto. Retornamos para a reunião, foi difícil, né? Se torna mais desgastante. Então, isso que o Paulo Valério colocou é muito importante. Utilizem a técnica de ouvir. Como é que a gente pode fazer? Olha, gostaríamos de ouvir a sua proposta. Né? E não esta técnica que eu utilizei, né? Já fiz uma proposta nossa ali, imediatamente, o que tornou extremamente mais complicada a nossa tratativa, porque eu tive que defender até o fim aquilo ali, sem margem para negociação. Deu certo, fizemos o acordo, deu tudo certo, só que foi uma tratativa muito mais difícil. Agora, bom, bem lembrado, né? Eu já estava me passando nesse fato, porque o Ricardo foi direto ao alvo de resistência. Então, a gente nunca deve ir direto ao alvo de resistência. Tá? Por quê? Porque a pessoa fica numa prisão, depois fica preso. E aí, como é que isso é entendido? A questão é, como é que isso é entendido pelo interlocutor? Esse Ministério Público é inflexível, não é? Não quer conceder nada. E aí, vejam só o paradoxo. Né? Quer dizer que se eu for absolutamente honesto, eu vou ser punido por isso? Infelizmente, sim. Esse é um dos paradoxos da psicologia humana. Tá? Então, tem colegas que... Não, mas eu não quero essas negociações aí. Eu não sou negociador de barganha. Eu vou ali, é isso que eu quero. Bom, a gente sempre respeita a postura de cada um. Mas isso vai redundar, infelizmente, em maior dificuldade da negociação. Por quê? Porque o interlocutor, ele sempre quer sair com a sensação de que ele ganhou algo. E quando tu és muito inflexível, por ser, digamos, honesto demais, ele sai com a sensação de que ele não ganhou algo. Então, isso realmente é um paradoxo. Então, isso a gente resolve mais ou menos pelo aspecto da ética. É ético você ir gradativamente numa negociação? É considerado ético. Não é? Então, essa
essa margem de uma certa barganha de negociação é admitido como ético. E por quê? Porque o ético ele tem que ser encarado como algo que possa ser aceitável como certo dentro de um determinado local, dentro de um determinado tempo. Tá? E isso é considerado como ético. Então, porque todo mundo faz assim. Por quê? Porque se você não fizer assim, você vai ter dificuldade na circulação de riquezas, na circulação de acordos, você se tornará menos profícuo na obtenção de pacificação. Então, dentro de um contexto maior, por isso é considerado ético. Então, excelente. Não, e o pior, numa outra negociação, eu fiz a mesma coisa. Né? Aí eu errei. Eu errei, ancorei quando não podia. Então, essa coisa assim, vocês erram? Erramos muito. Não é? E é por isso que, errando, que a gente acerta. Aí ancorei e me dei conta, e até disse, eu acho, no WhatsApp ali, errei, pessoal. Aí, o que eu vou fazer, não é? Eu me coloquei, eu era negociador, mas me coloquei numa postura de mediador. Bom, estamos aqui, mediação, eu até levantei essa questão para até saber se os colegas concordam e assim, rezando para que os meus colegas dissessem, não concordamos, não concordamos com a tua proposta como mediador. Aí eles não concordaram comigo, eu, ufa, não é? Estou salvo. Então, são coisas que acontecem. Diferente dos critérios, né? Às vezes é bom de início a gente ancorar os critérios que vão gerar depois a negociação, por exemplo. Quanto é que vale, às vezes nos ANPCs, né? Nós temos feito isso. Né? Bom, a multa civil é o valor de um salário à época do servidor público. Bom, quanto que vale agora isso? Qual é que é o índice de correção que nós vamos utilizar? Então, talvez esse critério seja bom já definir, porque as substituições que virão na sequência, bom, essas nós podemos negociar em parâmetros. Olha, se de fato a multa civil vale tanto, e a intenção é substituir pela suspensão dos direitos políticos, que foi de tantos anos, quanto é que isso implicaria em multa civil, enfim. Os critérios são diferentes da ancoragem geral da nossa negociação, né? Eu lembrei disso. Boa. E temos a MASA também, né? Que é a melhor alternativa sem acordo. Tá? Isso é algo muito importante, porque a gente tem que pensar que nem tudo se resume a acordo, né? Nem tudo se resume a autocomposição. Tem situações em que o acordo não é a melhor alternativa. E várias vezes nós, ali no mediar, junto com os colegas, chegamos a esta conclusão. Bom, se o acordo não for da forma como nós planejamos, bom, então a melhor alternativa é não fazer o acordo. Estamos com um caso assim, né? Um caso assim, foi feita uma proposta de acordo pelo investigado, por envolvidos ali com vítimas patrimoniais, e foi feita uma proposta e nós fomos analisar a proposta e verificamos, não, para aí, mas esse acordo aqui, ele não é, ele está muito longe daquilo que a gente entende como um justo e ético para essa complexidade, né, que nós estamos envolvidos. Então, levar adiante o processo, qualificá-lo, sim, de informações, e levar adiante e aguardar a sentença é a melhor alternativa sem o acordo. E isso nos dá segurança para dizer não, às vezes, ao acordo. Então, nós temos que sempre ter medir, né? Essa melhor alternativa sem acordo. A gente sempre tem que fazer esse exercício interno e verificar naquele caso concreto, bom, eu tenho um limite aqui de acordo, né? Se eu não chegar ao acordo, eu tenho uma melhor alternativa, buscar sempre achar essa melhor alternativa. Tenho? Bom, vai me dar segurança para negociar. Não só minhas alternativas de acordo, mas eu estou seguro porque eu tenho uma alternativa, uma melhor alternativa sem acordo, já que essas tratativas não estão levando para um caminho que nós achamos assim
éticos e de interesse público, que é o que nós negociamos no Ministério Público. Então, a gente diz assim, ó, nunca entre em uma negociação sem a MASA. Ou como diz lá em Harvard, BATNA, lá eles chamam de... Eles que criaram isso aí, chama BATNA, né? Em inglês. Para nós aqui, Tupiniquim é MASA, a melhor alternativa sem acordo. Por quê? Porque a MASA é o grande balizador. Eu escrevi um livrinho aí, me esqueci de trazer a negociação ética para agentes públicos e advogados, e ali eu criei realmente uma sistemática de princípios de negociação, e um deles é o princípio da vinculação ao interesse. Tá? O princípio da vinculação ao seu interesse. Qual é o seu interesse? Você quer chegar a um consenso, né? E a MASA é como se fosse a espinha dorsal do princípio da vinculação ao interesse. Porque você quer chegar lá, naquele interesse, e a MASA é o seu balizador psicológico interno. Porque tudo que é dito, tudo que é feito, você sempre faz uma comparação. É melhor a minha MASA? Não, ainda é melhor a minha MASA, né? Que é entrar com uma ação civil pública. Então, não vou aceitar. Ainda é melhor a MASA. Até que, não, fez uma proposta boa que é melhor que uma ação civil pública. Bom, é melhor que a MASA. Então, aí eu aceito. E, às vezes, esse balizador psicológico, ele é fundamental, porque ele vai te direcionando por toda a negociação. Mas a gente sempre orienta de mantê-lo, assim, submerso. Né? Porque se a coisa ficar muito acirrada mesmo, bom, aí você vai ter que expor a MASA. Olha, se nós não chegarmos a um acordo, aí eu terei de fazer isso. Essa será a minha melhor alternativa sem acordo. Eu vou ter que entrar com ação civil pública, vou ter que entrar com uma medida para fechar o seu estabelecimento, vou ter uma série de coisas. Aí, geralmente, vem aquela... Ah, senhora, os senhores estão me ameaçando? Não. Aí é a grande diferença entre ameaça e esclarecimento. A ameaça tem um cunho subjetivo e intimidatório. O esclarecimento tem um cunho objetivo, não é? E informativo. Qual será a sua ação, tendo em vista o não acordo. Né? Mas qual é a diferença? A diferença é a intenção. Né? Então, e essa MASA, né, poderá, quando você a expõe, poderá mobilizar, modificar a MASA do outro. Né? Porque ele também tem a MASA dele. Se ele for um negociador minimamente treinado, ele vai ter a MASA dele. Aí ele, opa, essa MASA que foi dada para mim, mexe a minha MASA. Tá? Aí a minha MASA agora ficou pior, vou ter que aceitar esse acordo. Nós tivemos que fazer isso num caso concreto. Foi a única vez que o Mediar fez. Né? Nós, numa negociação muito complexa, um dos interlocutores não queria aceitar evoluir no acordo, porque tinha algumas questões ali que não eram muito relevantes, que estavam até dando ares de ofensa ao interesse público por parte desses interlocutores, que eram agentes públicos. E aí nós fizemos uma negociação entre nós, mediadores, conversamos, olha, essa coisa tá complicada aí, né? Porque daqui a pouco nós, aqui mediando isso, somos coniventes com uma situação de ofensa ao interesse público. Aí então tivemos que usar a nossa MASA, né? Que era, vamos continuar mediando ou vamos usar a nossa MASA, que era sair da mediação? E aí declaramos isso. Olha, com todo respeito aqui, não é para intimidar ninguém e tal, mas olha, a continuar assim, o mediador vai ser obrigado a se retirar da mediação, por não se sentir mais à vontade para continuar dentro de um aspecto ético, e vamos encaminhar o que se apurou aqui para o colega da comarca, que tomará os seus encaminhamentos, né, que poderia até ser uma ação de improbidade administrativa.
Aí mostramos a nossa masa, mostramos a nossa melhor alternativa sem acordo, que era essa, mandar para o colega. Ah, não deu, acho que uma semana. Não deu uma semana, eles vieram e assinaram o acordo. Vocês os obrigaram? A gente mostra, né, a informação que temos, vamos ter que fazer isso. Aí, claro, a masa deles teve que se modificar e eles aceitaram o acordo. Então, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui é um dos pontos mais poderosos da negociação. Nunca entrar sem uma masa. Então, aquela máxima, não sei o que eu vou fazer, vou propor um acordo. Isso é um grave erro que, por vezes, a gente comete. A gente tem que saber que, por vezes, não ter o que fazer significa que nós não temos uma melhor alternativa. Então, por vezes, é preferível arquivar essa situação que a gente tem dúvida do que fazer, do que levar adiante, daqui a pouco, uma tratativa de acordo, que nós não temos uma melhor alternativa. Daqui a pouco, aí os envolvidos não aceitam, digamos, entrar em autocomposição e vão nos perguntar, tá, mas eu não quero entrar em autocomposição. Mas, promotor, o que o senhor vai fazer, então, se nós não fizermos o acordo? Não sei, eu estou em dúvida aqui no que fazer. Bom, se perde a credibilidade. E isso é muito importante. Se perde a credibilidade. Então, a gente indica, né, sempre que se entrar em uma tratativa, que a gente tenha esta melhor alternativa sem acordo internamente. É uma ação civil pública, é uma remessa a um promotor com atribuições diferentes daquela que a gente está colocando. A gente tem que pensar, né? Focar uma remessa a um ente público para que tome as providências, né? Então, a gente tem que ter sempre isso. Isso é muito importante mesmo, né? De que aonde a gente quer chegar se não tiver acordo. A gente tem caminho para chegar? Bom, nós temos uma masa. Nós não temos caminho, nós temos dúvida? Bom, então pare para refletir que talvez seja melhor fazer o arquivamento, né? Então... Contato. Aqui, pessoal, a gente entra nas nossas técnicas de comunicação e de criação de relacionamento, que são essenciais para o bom andamento de uma negociação. A gente sempre diz que a gente precisa separar as pessoas dos problemas, porque quando a gente tem um conflito, a gente tende a colocar o conflito na pessoa, no interlocutor. Mas, na verdade, as pessoas não são o problema. O conflito é o objetivo e a gente precisa fazer essa distinção e criar um bom relacionamento com a pessoa com quem a gente... e as instituições representadas pelas pessoas com quem a gente negocia, para que a gente possa, de fato, chegar a bom termo. Então, o momento inicial da preparação, ele é tanto de uma preparação física e hoje quanto de uma preparação virtual, né? No que diz respeito a uma preparação física, a gente sabe que nos sentarmos em círculos, como a gente já disse, ou em mesas redondas, que proporcionam uma distância equânime entre todas, uma horizontalidade, elas facilitam a fluidez do diálogo entre as pessoas, né? Então, proporcionar comodidades, como uma boa temperatura no local. Eu até estava com frio antes, eu acho que agora melhorou um pouquinho a temperatura aqui, né? Esse auditório é feito para pessoas encasacadas, né? Mas, então, estarmos numa boa temperatura, servirmos água, café, aquilo que traga tranquilidade e conforto, né, para as pessoas é muito importante. No virtual, a gente ter a calma para que todos possam se conectar, oferecer o apoio técnico da nossa instituição para que isso aconteça, né? Ter todos esses cuidados para que as pessoas cheguem ao primeiro momento, que é um momento crucial, as pessoas precisam se sentir à vontade da melhor forma possível, né? E a partir daí, então, a gente precisa construir o relacionamento. E o que isso significa? Isso é o início, porque a construção de relacionamento é alguma coisa que se processa durante toda a negociação, e que a gente quer que se eternize, porque, como disse já o Ricardo, a gente tende a nos encontrar novamente com essas mesmas pessoas e essas mesmas instituições.
Então, criar um relacionamento que proporcione novos encontros e não apenas aquele que pode gerar um acordo ou não, é mais importante do que o acordo em si. Então, aqui a gente precisa estar adequadamente, mostrar quem somos, né, nos qualificarmos, quem é que nós somos, qual é a nossa instituição, qual é a nossa função, ter uma boa apresentação, uma boa qualidade de fala, uma calma, né? Então, ser agradável, educado, demonstrar consideração pela outra pessoa, também ser moderado e não ser exagerado. Então, tudo isso é muito importante nessa interlocução com os nossos negociadores. E a transparência, né, Ivana, é muito importante, porque a gente coloca ali, nós estamos tentando fazer uma autocomposição. E a transparência, o que a gente coloca? Olha, não deu certo, beleza, tranquilo, bola para frente, vamos para a próxima. Se virar uma ação judicial, ou se continuar a ação judicial, pelo menos nós qualificamos o objeto da ação, nós qualificamos o nosso relacionamento. O importante aqui é ter respeito. Isso que é importante, porque tendo respeito e a transparência, né, nesses dias a gente foi conversar, articular com uma outra instituição pública, né? Então, fui levar um grave problema, que nós, em tese, precisávamos tentar discutir, e coloquei, olha, se caso a gente não consiga chegar a denominadores comuns, pelo menos nós vamos qualificar a ação judicial onde nós vamos atuar. Tá? Então, é isso, é colaborativo e é ser transparente. Eu acho que esse contato é que a gente vai trazer, digamos, pessoas, instituições, para o nosso lado, o lado de tentar resolver as questões de forma ética, transparente, independente do resultado. Se deu acordo, se não deu acordo, se teve ação judicial, mas está todo mundo no mesmo nível, né, de comunicação e relacionamento. Tá ótimo. Só uma questão aqui, sempre nos reportando ao que já foi dito antes, né, que vale tanto para negociações online como offline. É claro que aqui estamos falando mais do offline, estamos falando da negociação face a face, ali trata de mesas e tudo mais, mas isso também vale para a negociação online, que aí envolve também aquilo que a gente já disse, né, a questão de pré-mediações, como é que você vai fazer um contato. Então, um contato, às vezes, primeiro com um, depois com o outro, e envolve, no online também envolve uma série de linguagens não verbais, que vai ser a minha parte, depois, se der um tempo, né, que a gente faz muito isso no nosso contato. Até a Marta me perguntou, a Marta participou de uma interlocução conosco, por que a Ivana e o Ricardo, vocês mostram a casa de vocês atrás? Porque nós queremos mostrar, né? Porque nós queremos mostrar todo esse ambiente de transparência, né, que ninguém está ali para esconder nada, inclusive suas coisas pessoais. Estamos querendo nos mostrar como pessoas. É claro, eu sempre digo, você não vai fazer uma interlocução com pessoas perigosas, mostrando lá o seu porta-retratos com o seu filho, com a sua esposa, com o seu marido. Quer dizer, aí também tem um mínimo de sensibilidade a coisas e coisas. Então, só para ressaltar isso aí. Tá, eu já sigo. Lá, e a gente precisa ser autêntico, de fato. A gente deve... Quem se propõe a negociar, a se relacionar e a dialogar com pessoas, precisa estar disposto a conhecer o outro de forma autêntica. Não é porque eu quero chegar a um resultado. A gente precisa realmente se colocar enquanto ser humano com outro ser humano nesse momento de diálogo, né? E criar o vínculo, que é essa ideia de criação de uma conexão que permita fazer com que o diálogo flua com confiança e sem entraves. Né? Isso é muito importante, que a gente vá construindo esse rapport, que é esse conceito do ramo da psicologia, justamente para criar uma relação, uma identificação
uma sintonia com as outras pessoas. Isso o Paulo fala muito bem, né? Que a gente negocia porque a gente gosta das pessoas. A gente não negocia só pelo assunto. O assunto pode até ser muito instigante, né? Bom, vamos resolver uma questão ambiental, mas a gente consegue chegar a bons acordos quando a gente gosta dos nossos interlocutores. Por isso, um grande investimento nesse vínculo. E quando a gente faz mediações online, isso me surpreendeu no início, quando eu cheguei, né? a trabalhar no Mediar. Bom, eu queria logo lidar com o assunto, né? Escuta aqui, nós temos 2 horas até o meio-dia. Como é que a gente está perdendo meia hora conversando sobre assuntos triviais, sobre o que está, então, no quarto da outra pessoa, enfim. Mas isso é absolutamente essencial para que nós nos coloquemos ali enquanto seres humanos, também falíveis, vulneráveis, com as nossas preferências, com as nossas famílias, com os nossos gostos, para que a gente possa realmente estar no mesmo lugar, no lugar humano, e então começarmos a negociar sobre os problemas que nos trazem ali, né? E como já foi falado, olhem só esses dados aí do professor Stuart Diamond, que na época era da... Ele é de Harvard, mas depois ele meio que se desgostou assim com Harvard e começou a fazer algumas críticas, porque Harvard lá no início, é bem verdade que Harvard se modificou, a gente não pode também generalizar, houve uma grande evolução, mas lá no início era muito, digamos assim, racional, né? Muito racional. E aí, então, o Stuart Diamond acabou indo para a Wharton Business School. Hoje eu não sei mais aonde ele está. Mas é um grande palestrante internacional e ele nos traz esses dados ali, ó. 50% é porque as pessoas gostam umas das outras. E pouco mais de 1/3 é o processo utilizado. Aqui, diga-se, o procedimento utilizado. Se tu é uma pessoa que escuta, se tu é uma pessoa que respeita a latência, que é esperar o outro acabar de falar para tu falares. Né? Isso é fundamental. Eu e todos nós nos sentimos absolutamente desconfortáveis quando a gente está falando e uma pessoa vem e nos atropela. Pois isso é o que nós, do Ministério Público, mais fazemos. É o que... Paulo Valério, agora, 10 segundos, tá? Não. Várias vezes a gente está numa interlocução e colegas nossos tem que carimbar tudo que o outro diz, né? Então, nós somos carimbadores. Então, fulano falou A, é isso, né? Ou concorda ou discorda. Cicrano falou B, bum, vai lá, carimba. E aí fica uma interlocução fica o carimbador, né? Aquela coisa, e isso, a latência, nós temos que cuidar muito isso. Claro, com colegas que a gente tem mais afinidade, já trabalharam conosco, a gente até tem alguma, entre aspas, intimidade de fazer algumas colocações e se faz não online, a gente faz pelo celular. Esses dias, vários colegas numa interlocução, a latência simplesmente foi para o saco. Né? E aí eu botei ali, e aquilo estava começando a me dar um nervoso aqui, né? O mediador fica nervoso. Aí eu botei no grupo ali, latência! E aí todo mundo se ligou, né? Latência. Por quê? Porque esse processo que está sendo utilizado vai ser o alavancador do acordo. Tá? Então, a credibilidade que tu passa, o respeito, respeitar, reolhar. Respeito, na realidade, é reolhar, expectare parece que vem de espelho, né? Eu não me recordo bem a origem. Então, tu tá realmente olhando o lado do outro. É aí que vem o respeito. Está olhando o lado do outro, olhando as suas circunstâncias, o seu papel, a sua autonomia, a sua afiliação, o seu status, né? Que são os 5 interesses centrais do Além da Razão, que é um livro também de Harvard, né? Que depois eles evoluíram. Além da Razão, do Fisher, ele traz os 5 interesses centrais, né? Que são esses, do respeito. E só 10% é o conteúdo. Então, o que nós temos que aprimorar em termos de negociação?
Não é o conteúdo. O conteúdo, a gente é um especialista em ambiental, é um especialista, senão a gente traz naquela dimensão dos colegas que são especialistas, né? A gente tem que estudar essas questões. As questões técnicas de você se colocar sempre respeitando os interlocutores, porque isso é pouco mais de 1/3 da negociação. Olha só. Que também vai se refletir no gostar. É uma coisa cumulativa com a outra, né? Então, esse slide aqui, para mim, é muito significativo. Não sei se vocês querem fazer alguma coisa. O Sérgio botou aqui, ó. Olhar outra vez. Isso aí, Sérgio. Isso aí, Difa. Olhar outra vez. Respeitarem, né? Olhar outra vez. Efetivamente olhar para o outro. E a nossa tendência é sempre olharmos para nós. Então, o respeito envolve a questão da empatia. Tá? Se realmente olhar o outro nas suas circunstâncias. Boa, Difa. Obrigado. E esse quadro reforça o que a gente vem falando, que o foco é no outro. A gente está nesse processo para descobrir quais são as necessidades do outro, os seus reais interesses, as suas percepções, as suas necessidades, o que os movem a estar ali, né? Então, acho que a palavra necessidade e interesse, e todos nós compartilhamos interesses e necessidades muito comuns, né? Que a pirâmide de Maslow, que é uma pirâmide bem conhecida para quem estuda conflitos, negociação e também comunicação não violenta, ela revela isso. A gente tem necessidades físicas básicas, né? De moradia, de alimentação, de sono. A gente tem outras que são de segurança, de apoio, de conexão. Então, quais são todas essas necessidades que nos movem enquanto seres humanos e que também podem ser reconhecidas nas instituições, nos nossos interlocutores? A gente precisa estar muito focado nisso e buscar focar sempre no futuro, né? Esse é um ponto-chave de qualquer negociação. Quando a gente quer olhar para o passado e quer remoer para o passado, a gente tende a se afundar em culpabilizações, quando o que a gente quer aqui numa negociação é prospectar as soluções para o futuro. E é claro que isso é um processo gradual e que tem que ir acontecendo aos poucos, né? E que ele exige também de nós, mediadores, que a gente possa fazer, e negociadores, essas perguntas para nós mesmos e constantemente. Quais é que são as nossas necessidades? Como é que nós estamos? Para que a gente consiga enxergar o outro, a gente precisa também constantemente estar nos enxergando e nos reconhecendo para que esse processo seja completo. Eu queria aqui dar uma palhinha também. A questão das necessidades do outro traz à tona as questões de comunicação não violenta. Tá? As necessidades do outro. Porque, muitas vezes, em interlocução, nós percebemos pessoas muito nervosas e agressivas. E a agressividade não é uma coisa que nos dê gosto. A gente não gosta de ver pessoas agressivas. Então, a primeira reação que o ser humano tem é, não, por que essa pessoa está agressiva? O mediador tem que ter uma postura diferente. O negociador tem que ter uma postura diferente. Tem que ter uma postura profissional de procurar entender por que essa pessoa está agressiva. Né? Que necessidade psicológica dessa pessoa, né? Que problema que essa pessoa vivenciou. Então, muitas vezes, a gente então tem que até validar como mediadores aquilo que está sendo dito. Né? Olha, por exemplo, olha, não, realmente, o que fulano de tal está dizendo é que da sua forma, é bem verdade, mas imaginemos nós, não é, estarmos sem água. Né? Imaginemos nós, aí o outro interlocutor começa a se colocar nos sapatos daquele que está agressivo. Imaginemos nós sem água. É uma pergunta, assim, uma proposta. Imaginemos nós sem água. E vamos dar um tempinho aqui. Às vezes a gente faz isso. Imaginemos.
Aí o interlocutor começa, não, realmente, se eu tivesse na posição, eu estaria muito mais bravo. Tá? Então, isso é uma maneira de validar, mas tu só consegue usar essa técnica de mediação, de validação do sentimento e até da agressividade, se tu tens em foco a necessidade do outro. Por isso, a comunicação não violenta prega que tu tens de estar atento, ao invés de ser reativo, não, tu tens de estar atento para entender aquela agressividade como um pedido de ajuda, e não como um pedido para que tu dê mais uma pancada nele, porque ele já está suficientemente apanhando da vida. Né? Vai lá, Ivan. O que o pai da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, diz é que a raiva e a agressividade, na verdade, são grandes oportunidades, são janelas de oportunidades, porque ali está vindo uma necessidade não atendida que a gente precisa e pode aproveitar essa oportunidade para descobrir. Então, se o mediador tiver serenidade, negociador, de entender que aquela agressividade vem de algo que precisa ser dito, que precisa ser desenvolvido, e puder contemporizar, validar, claro que garantindo respeito, porque às vezes a dificuldade de manejo é que essa raiva vem com tudo, a gente tende a se misturar, quando são vários os interlocutores, pode redundar em uma ofensa, né? Então, o mediador, o negociador precisa estar muito capacitado para poder enxergar além apenas das palavras que são ditas, mas daquilo que está por trás das palavras, para poder, da melhor forma, tentar trazer à tona quais são os interesses, quais são as reais necessidades e como é que se pode, a partir disso, solucionar o problema. E, por vezes, descobrir a necessidade dos outros é sairmos do nosso gabinete, é irmos no problema, irmos no foco do problema. Né? Aqui, o Sérgio de Fembach está aqui. Sábado, ele foi mediar em unidades habitacionais situações de conflito. Por que isso? Porque olhando, a gente vai saber, lá no local, nos aproximar, né, das necessidades dos outros. Há umas 2, 3 semanas atrás, nós fomos ali na questão, numa ocupação que estava sem água. Por quê? Justamente para isso, para a gente entender mais a questão da necessidade dos outros. Numa negociação que a gente, por exemplo, está travando lá no interior do estado, com a prefeitura. Daqui a pouco vamos até a prefeitura, lá conversar, verificar como é que tá, qual é a situação, né? Vamos lá, vamos na escola, tem um problema na escola, vamos fazer um encontro na escola. Porque ali a gente vai ver, daqui a pouco, tá com um problema de vazamento no telhado da escola. Vamos na escola, levem quem tem as condições de resolver aquele problema, encontro na escola. Um problema no patrimônio histórico do município, do estado. Reunião no prédio tombado. Problema de buraco na rua. Vamos lá, vamos todo mundo ver o buraco na rua. Saindo do gabinete, nós conseguimos entender a necessidade alheia, a necessidade da sociedade, a necessidade daquele envolvido. E mas sempre vai dizer, mas eu não tenho tempo, eu tenho audiência 10 turnos por semana, eu tenho que resolver a minha questão extrajudicial, eu tenho que fazer inspeção. Mas pensem isso, por vezes, tirar 30 minutos, 1 hora para fazer isso, se ganha um tempo, uma enormidade de tempo que aquele problema não resolvido vai gerar. Aquele problema não resolvido vai gerar processo, aquele problema não resolvido vai gerar daqui a pouco um termo circunstanciado, porque as pessoas estão se insultando, tá? Vão gerar ações judiciais para ter água, vão melar daqui a pouco acordos naquela comunidade, vai gerar um mal-estar com o poder público, então vai gerar representações contra os gestores por descumprimento de algum preceito fundamental. Então, por vezes, esses 30 minutos, 1 hora, 1 hora e meia que se resolva lá no local, conhecer o problema e se aproximar dos interlocutores,
é um tempo que se economiza muito lá adiante. Lembrei agora, nós tivemos uma experiência também riquíssima num caso concreto que estamos negociando há 7 meses, né? E a questão da culpa. Isso aqui, olha, a culpa, a gente tem que exorcizar, né? Tem que fazer um exorcismo e tirar a questão da culpa de qualquer negociação, tá? E nós negociando lá, e no meio houve uma série de desacertos. Mas, assim, desacertos bem graves, que envolveram questões pessoais. Tá? Bah, aquilo foi uma semana, aquele enrosco, aquele desacerto, e alguns talvez até tenham pensado assim, bom, agora você foi o acordo, né? Você foi a lacria, como se diz lá em Bagé. Você foi a lacria, né? Mas, e um dos interlocutores ofendidos até disse, não, eu vou exigir um pedido online de desculpas. E eu, puxa vida, agora, como é que nós vamos fazer? Não, mas isso aí não poderá vir à tona, em hipótese alguma, né? Aí eu, como é que eu vou fazer, né? Como é que nós vamos fazer? Bom, então, aí se conseguiu ajeitar, entraram os bombeiros de um lado, depois entraram bombeiros de um outro, não é? E as coisas rolando nos WhatsApps, e algumas ofensas, e alguns recadinhos. Bom, aí eu, esse é o ponto fundamental. Se nós formos abrir essa de pedir desculpa e tal, o troço vai enveredar para o outro lado, né? Aí, então, combinei com os colegas aqui, né, combinei com quem podia combinar, né, e já entramos, olha, gente, bom dia a todos. Ó, a gente queria propor, não é, uma técnica que é bem eficiente, fundamental e que tem garantido muitos acordos aí, a doutrina e a prática têm mostrado, que é a técnica do foco no futuro. Né? O que passou, passou. Né? Por quê? Porque o que passou, passou. Né? Não tem como voltar atrás. Então, a proposta é daqui para o futuro. Vocês concordam? Todo mundo, concordamos. Fechou a lei, tchau. Acabou. Olha, gente, foi assim, ó. Nós subimos do buraco e nos fomos. E fechamos o acordo, tá? Em uma fase de assinaturas e tal, mas só para dar esse dado que é bem... Tudo que a gente está dizendo aqui, minha gente, não é de livro, é de prática, tá? Prática, como a coisa acontece na vida. Obrigado. Eu acho que, por fim, aqui desse slide, né, a questão das anotações. Isso é muito importante. A anotação, ela é extremamente importante porque ela retrata ali, te dá, primeiro, tranquiliza quem está anotando, né? Eu acho que a maioria das pessoas ali, quem está fazendo as tratativas ali tranquiliza, né? E eu vejo aqui pessoalmente, então, a gente vai anotando, vai tranquilizando, vai transmitindo ali na full time, né? O sentimento ali de quem anota. Eu acho que todo mundo aqui sempre guarda suas anotações para a próxima mediação, independentemente da ata. As anotações têm tem ali anotações além, né, do que consta em ata, então isso é muito importante. Acalma, né, e transmite assim também segurança. A gente vai mais calmo, né, para troca de ideias. Né? Então a anotação ela é muito importante. A questão das anotações, eu queria só trazer uma atualização. Por isso que eu sou apaixonado pela neurociência. Né? E eu recebo, assim, de 5 a 6 estudos de neurociência por dia. Eu descobri uma técnica de como fazer isso. Será que eu vou dizer aqui no ar? A técnica é a seguinte. Tá? Nós temos os algoritmos, né? E muita gente reclama dos algoritmos. Então, eu procurei usar os algoritmos ao meu favor. Quando chega naquelas propostas do Google ali, uma série
de assuntos, o Grêmio, do Inter, tal, eu clico só naquelas de neurociência ou algum assunto que eu entendo, que eu tenha interesse. Aí, quando abre, a primeira coisa que tem que fazer, sabe qual é? Naquelas publicidades, venda de máquina fotográfica, venda de seja lá o que for, clica ali. Porque aí tu está ativando o algoritmo e aí ele começa a te mandar aquele assunto milhares de vezes. Então, hoje, eu não preciso ficar pesquisando no PubMed, na Neuroscience, eu não preciso, porque vem tudo de graça para mim, não é? Descobri essa técnica. Então, eu recebo de 5 a 6 estudos neurocientíficos por dia, né? E tudo eu arquivo. Né? E essa semana veio um estudo sobre isso aqui, da questão que a gente sempre fala das anotações, que é um estudo que diz que a nossa memória operacional, que é aquela quando tu está, é o 3º grau da tomada de decisão, tu já te interessou por uma determinada questão e tu está ponderando e trazendo, não, mas no passado eu fiz isso, deu certo. Pô, eu vi que um amigo meu, uma amiga também fez, deu certo. Aí tu está ponderando, né? Aí, então, esse estudo dizia que a nossa memória operacional, ela é muito limitada. É um HD, assim, muito limitado. Então, essas coisas que acontecem em audiência, online ou offline, vão sendo lançadas informações, tu não consegue gravar e ponderar tudo. Por isso, quando vem uma informação importante, anota. Porque aí tu potencializa a tua memória operacional. Tu tem a tua própria memória operacional e dados externos, seja num computador, seja escrito, e dados externos, como se fosse um prolongamento do teu computador, que são as anotações que tu faz. Então, isso está comprovado pela neurociência, tá bom? Bom, pessoal, perguntas. A gente sabe que o uso de perguntas, ou as perguntas, são das intervenções mais essenciais em métodos autocompositivos. E por quê? Porque elas tendem a gerar reflexões, ideias, informações e identificação de soluções. E essas são as pérolas dos métodos autocompositivos e os verdadeiros alicerces dos métodos autocompositivos, né? Geração de ideias, reflexões, informações, né? Tudo isso. É claro que a gente precisa ter cuidado com relação ao conteúdo, à formulação, ao momento, ao contexto em que elas vêm, ao tom que a gente usa, mas as perguntas são realmente essenciais. Porque a gente precisa descobrir quais é que são as necessidades, as percepções do outro sobre um mesmo assunto, né? E há vários estudiosos desse tema que falam em diferentes tipos de perguntas, né? Aquelas que são as mais, digamos, facilmente identificáveis para a gente, são as perguntas abertas e as perguntas fechadas, né? Uma pergunta fechada é aquela que gera uma resposta sim ou não. Normalmente é uma resposta muito pobre, mas muitas vezes também é essencial num processo de autocomposição, que é o momento em que a gente precisa, por exemplo, tirar um acordo ou uma concordância. Bom, podemos então fechar de que nesse ponto todo mundo vai tomar o seguinte posicionamento? Bom, sim ou não. Então, mesmo as perguntas fechadas, tem determinados momentos em que elas são essenciais. Já as perguntas abertas, elas tendem a gerar muito mais reflexões. Por exemplo, o que é que tu pensa sobre o assunto? Como é que tu enxergas essa situação? O que é importante para ti neste momento ou nessa situação? Né? Também existem as perguntas mais lineares, que sugerem essa questão de causa e efeito. As autoimplicativas, que estão ali na nossa tela, e que dizem respeito a uma percepção do quanto nós estamos implicados nessa situação, qual é a nossa maior ou menor participação. Tem aquelas perguntas que são as perguntas mais circulares e que procuram também entender a participação de cada um dos entes envolvidos numa determinada circunstância. E as perguntas reflexivas mesmo, aquelas que geram
uma análise interna dos nossos significados e das nossas percepções e que podem redundar em novas percepções sobre um determinado acordo, né? Tudo isso para que a gente consiga, então, conhecer melhor a realidade sobre a qual nós estamos negociando e mediando, né? Também serve muito para a gente, né, Paulo, para a gente dar uma respirada. Sim, claro. É a salvação. Às vezes a gente lança uma pergunta no momento de entrave, de dificuldade, para que isso gere novas possibilidades e nós, mediadores ou negociadores, possamos tomar um ar e ir para a próxima. Gente, isso aqui, agora eu vou me exibir, tá? Agora eu vou me exibir. Que eu fiz uma descoberta científica, né? Que eu intuía, mas eu acabei encontrando a resposta na neurociência de novo. Isso aqui, como a Ivana disse, é o que tem de mais importante, é perguntar e escutar, né? E olha só o que a neurociência nos diz. Eu dizia isso há anos, mas eu nunca tinha tido assim uma confirmação tão clara da neurociência. O que acontece? Quando tu estás muito nervoso, né, ativa a amígdala, né? Não é a amígdala da garganta, todo mundo já sabe que a amígdala é aquela estrutura lá, né, de dentro, são as duas amêndoas que tem dentro do cérebro, que são o radar do cérebro para a ameaça. Então, quando alguém está ameaçado, está brabo, a amígdala se ativa. Né? E se ativa como? São neurônios, né? Então precisam de combustível para se ativar, que é o quê? A glicose e o oxigênio. E quem é que leva a glicose e o oxigênio para lá? O sangue. Então, predominantemente, quando a pessoa está nervosa, o sangue estará lá na amígdala. Tá? Agora, quando tu fazes uma pergunta, principalmente uma outra estrutura aqui da parte mais nova da evolução do cérebro, que é o neocórtex, que é o córtex pré-frontal, né, responsável pelo raciocínio, né, uma área chamada córtex pré-frontal dorsolateral. Essa é a parte mais racional do cérebro. Tem até uma imagem, mas hoje a gente não trouxe aqui. Então, quando eu faço uma pergunta, se ativa o córtex pré-frontal dorsolateral para que eu possa encontrar as palavras, formular as frases e as ideias. E para que essa parte aqui se ative, da mesma forma, tem que ir glicose e oxigênio. Então, o sangue começa a ir predominantemente para lá. E se ele vai predominantemente para lá, ele começa a sair da amígdala. E aí a pessoa começa a ficar menos nervosa. E aí eu descobri esses dias, lendo um fabuloso livro do professor Robert Sapolsky, é um primatólogo lá de Stanford, que é um livro fantástico, né? Se chama Comporte-se. É tudo sobre o comportamento, como é que o comportamento acontece. E hoje eu tenho usado muito nas minhas aulas, né? Diz assim, ó, a ativação do córtex pré-frontal dorsolateral, diz ele, a parte mais racional do cérebro, ocasiona simultaneamente o silenciamento da amígdala. Olhem só que fantástico. Então, hoje está comprovado pela neurociência que quando você pergunta, então se uma pessoa vem te agredir, ao invés de tu reagir, tu pergunta. Porque isso vai te acalmar, porque vai sair da tua amígdala o sangue. E o contrário também, quando tu perguntas a alguém e ela tem que raciocinar para poder responder, tu também acalmas a pessoa. Então, o calmante da negociação, qual é? A técnica do uso de perguntas. E a gente fala então da escuta, né? Já esmiuçamos ali, já conversamos bastante sobre a escuta, então entrar para escutar, fazer perguntas e deixar lá, né, quando a situação estiver mais ou menos assim definida,
para aí sim ir já discutindo a questão de propostas, de concretude, porque nós vamos preparando também, nos preparando e preparando as pessoas que fazem parte da interlocução para a objetivação, né, daquela negociação, escutando e perguntando, para depois estarmos todos preparados, e aí é um grupo, né, a negociação se transforma num grupo, para o grupo estar maduro para as conclusões, que são os consensos. Comigo? Bom, aqui entramos numa consideração mais profundamente psicológica, porque tudo que se disse até aqui é psicológico, é neurobiológico também, é neurociência, né? Mas a questão de alguns problemas que nós eventualmente podemos enfrentar, que são barreiras à negociação, né? Que é o estereótipo. A gente, esses dias até teve um caso concreto, não sei se, agora não estou lembrado qual é, né, que a gente até falou, olha, vamos ter que fazer um belo trabalho para desbastar o estereótipo. Era de algum membro do Ministério Público, né, mas que tinha muita dificuldade de lidar com um determinado tipo de pessoas. Não sei se era a questão, todo mundo é corrupto. Não, eu acho que não foi aqui, foi num outro estado, né? O colega referiu assim, política é tudo sem vergonha. Bom, aí nós temos um grave problema, né? Porque ele fez uma generalização muito complicada. Ele botou todo mundo, e acabou com a democracia também, né? E acaba com a democracia. A pessoa não crê na democracia, porque a única forma de ter democracia é ter políticos, né? Então, eu me lembro assim, aí temos um grave problema, porque vai ser muito difícil, eu acho que eram questões de improbidade administrativa, onde essencialmente tu vai ter que conviver com esse ambiente político, né, que não é assim, isso não é verdadeiro, né, mas até porque, volto a dizer, para negociar é essencial a pessoa nunca entrar numa postura de julgamento. Nós não somos pagos para julgar ninguém. Não tens que estar julgando se aquele é um bandido, se aquele é sem vergonha, se aquele é corrupto. Isso não é a tua atividade. A tua atividade ali é atuar, não é agir num ambiente de consensualidade. Então, o estereótipo, ele é muito prejudicial, porque tudo que for dito por aquele que o negociador entende como corrupto e sem vergonha, tudo vai ser interpretado por essa pessoa que tem o estereótipo de uma maneira negativa. Tá? Tudo vai ser interpretado. Que aí invade a seara do terceiro elemento ali, que é a percepção seletiva. Retém tudo aquilo que favorece. Viu? Ele disse isso, eu tinha razão. Ele é corrupto. Diz que ia, mas depois não vai mais. Viu? Então, isso é uma questão cumulativa. E aí a pessoa vai se enveredando para o buraco cada vez mais. Tá? E tendo uma apreciação daquilo que está acontecendo completamente diferente de todos os outros, que não tem o estereótipo, né? Então, aqui é algo que a gente tem que trabalhar muito com a pessoa, com o colega, às vezes, que faz parte daquele nosso momento inicial, que a gente já falou aqui, da anamnese, de poder identificar esses problemas psicológicos que todos nós temos, não é que os colegas têm, nós não temos, nós também temos. Tá? Nós também temos. E poder tentar, entre aspas, desbastar essa pedra bruta, lapidar um pouquinho,
não é? Ou, no mínimo, estar atento que poderão aflorar coisas nessa área, que é a área de uma certa agressividade, de uma certa resistência, e aí nós estamos preparados para, né, contornar estes assuntos. Né? E outra é a projeção. Né? Isso aqui é incrível. Todos nós vemos o mundo à luz das nossas lentes. Então, aquela coisa, uma pessoa muito preocupada com ser enganado, com ser traído, a gente já fica meio de alerta, não é? Porque parece que ela tem muito presente na vida dela essas coisas de enganar e de trair. Então já é um alerta. As pessoas projetam nos outros aquilo que elas são. E a gente então tem que estar atento a isso também. Uma pessoa muito desconfiada. Então, mais ou menos assim, uma pessoa muito desconfiada já deixa a gente desconfiado. Por que essa pessoa está tão desconfiada? Tá? Então, isso é uma forma também de a gente aprender a ler um pouco os outros, né? E poder até entender um pouco os outros. Por que eles são assim, diferentes de mim, tá? Ou diferentes de nós? Porque eles são diferentes, as pessoas são diferentes. E a desvalorização reativa. Bom, isso aqui é o suicídio dos métodos autocompositivos. Né? Quer dizer, a outra pessoa, por mais dura que seja nas suas negociações, mas faz uma pequena concessão. Tá? Mas isso aí não vale nada, essa concessão aí. Você desvaloriza. O que acontece? De novo, aquilo que o Ricardo falou. Você não enxerga o outro. Você não respeita o outro. E aí, obviamente, que você vai estar gerando um inimigo do acordo. Sem falar que a desvalorização reativa, ela bloqueia algo que é fundamental para que o acordo possa ser bem implementado. O que realmente implementa bem um acordo? É você ter conseguido gerar, como mediador ou como negociador, um ambiente e uma realidade onde, efetivamente, o acordo tenha sido construído por todos. Agora, se você desvalorizou todos aqueles acréscimos que os interlocutores quiseram colocar, é óbvio que ele não vai ter aquilo como um filho seu ou uma filha sua. E não vai proteger o seu filho e a sua filha. Porque isso aí não é meu. Isso aí é desses promotores arrogantes, vamos dizer assim, que querem meter, só eles que falam, só eles que dão ideia. Então, agora vocês implementem sozinhos. Só que aí, agora eles vão precisar de mim. Agora eu vou ficar importante. Se eu vou ficar importante e eles não me incluíram na construção desse acordo, agora eu vou endurecer. Eu vou procurar retardar as coisas. Por isso, aquela coisa lá de você fazer um bom planejamento no aspecto subjetivo. De você incluir aquelas pessoas que a gente chama de stakeholders, né? A doutrina chama, aqueles influentes necessários para o consenso, incluí-los para que eles não se tornem inimigos da negociação. Então, aqui, esses aspectos são bem importantes. Bom, vem agora a parte desagradável. O nosso tempo se esgotou, né? 11h33. Quero dizer que é muita coisa para a gente conversar, né? Então, assim, nós vamos ter um próximo encontro agora, dia 11 de julho, onde a gente vai tentar colocar, então, todas essas questões técnicas na prática, né? Esmiuçar um caso concreto e colocando essas questões técnicas na prática, até para concretizar de uma forma mais acessível, né, esse nosso trabalho. Então, o tempo se esgotou. Eu gostaria, então, de agradecer, né, a todos e a todas, assim, quem está aqui presente, quem está online, né, isso é sempre muito importante, essa nossa
essa nossa comunicação, e também é importante preservar o tempo, né? Até para que na nosso próximo encontro a gente já parta daqui, né? Já saiba onde a gente parou. Então, agradecer Paulo Valério, agradecer a Ivana, né, pela forma didática aí com que se colocou questões tão complexas, e agradecer então a todos que nos ouviram, né, e até o dia 11 de julho. Muito obrigado, uma boa semana a todos, saúde, e até 11 de julho.